pessoal. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho do Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus. Alguns falam até o Evangelho de Deus, não é? Esse código universal. Nós vamos dar as boas-vindas aqui para o Aloísio, Neiva Teres, Roseli. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho o coral entra e toca e canta para a gente um pouquinho. Então nós estamos aqui começando, né, o estudo desta noite sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos do Cristo. As nossas boas-vindas aqui para Ormezinda, para Fatinha, para Odete. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, a essa interação à distância, mas estamos juntos em sentimentos, pensamentos, não é verdade? A Poliana, a Eleonora, a Laila, Fábio, boa noite, Odete, a Laila, Lucas, Nancy, Jaina. Vamos só aguardar o coral entrar, tá, gente? Um minutinho só. Nós estamos comentando, né, sobre o estudo que nós fazemos todos os sábados sobre o Evangelho de Jesus. É baseado, né, na doutrina espírita. Né? Com o entendimento da doutrina, nós conseguimos entender um pouco mais do Evangelho, como dizia o Chico Xavier. Juliana, a hora que vocês quiserem solicitar, Juliana já solicitou aqui. Só aguardar o pessoal do coral entrar, gente, para tocar e cantar para a gente. Só um minutinho. Belo pra mim é criança brincar, filho canções, concha de mar, chuva caindo, pegando vento, e assim belo pra mim, não estou e a treva da alma começa a crescer, brindando alegria e além da espera existe tanto de amor esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existe, tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Tua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, paz e que trazia no coração.
Ele pelos campos caminhou, sobre as montanhas e falou, acompanhou. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender. E além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, tu renascer, morrer não é o fim. Tudo que ele deixou não passou e vai sempre existir. Foi nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo é seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de cantar, fazer dentro de si a flor que tem crescer, pra entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
perdoamos. Boa noite. Gente, quem estava assistindo no início, desculpa aí que o suporte deu um problema, o celular caiu, o suporte quebrou, mas a gente ajeitou aqui, vai dar para fazer. Tá joia? Aí quem estava assistindo no início aí, desculpa, porque o celular caiu, né? Gente, muito boa noite. Nós ouvimos uma colocação uma vez de um palestrante, achamos interessante, dizendo o seguinte, que o homem moderno, ele perdeu o endereço de Deus. Nós saímos do século XX, em termos gerais, com muita evolução, muito crescimento tecnológico, científico, conhecimento material, pesquisas, desenvolvimento muito grande. Nós percebemos que a humanidade deu um salto muito grande, principalmente no século XX, em termos de progresso, principalmente progresso material. E nós temos uma tendência muito grande, tanto coletivamente quanto individualmente, quando nós nos envolvemos muito com o lado material, automaticamente nós vamos esquecendo o lado espiritual, nós vamos esquecendo a nossa essência. Então, com raras exceções de espíritos elevadíssimos que encarnam na Terra, esses espíritos muito elevados, principalmente na área moral, na área amorosa, na área do amor, esses espíritos estão sempre conectados com Deus e com os planos mais elevados, independente das situações que essas pessoas estão vivenciando, que seja na opulência, que seja na miséria, que seja na alegria, que seja na dor. Em situações diversas, o espírito ele continua conectado
com a sua essência, conectado com Deus, conectado com as esferas mais elevadas. Isto nós percebemos que é raríssimas exceções, na atualidade do desenvolvimento da Terra, do desenvolvimento principalmente moral da Terra. Porque, como aprendemos com a doutrina espírita, o nosso processo de evolução tem vários níveis, tanto individual quanto coletivo. E nós, em termos coletivos, no planeta Terra, estamos no segundo degrau, que é provas e expiações. Então, nós precisamos ter essa certeza sempre conosco desta realidade, né, que estamos no segundo degrau de uma escala infinita de evolução, de mundos. Estamos no segundo degrau. Imaginamos nós subirmos uma grande escada quando nós estamos no segundo degrau da escada. Né? Olhamos para baixo, tem apenas o piso e o primeiro degrau. Estamos no segundo. Aí tem terceiro, quarto, tudo. E uma escada muito grande, nós vamos até perder de vista, né? Lá o topo da escada. Então, precisamos imaginar, né, uma situação desta e ter essa certeza que nós estamos no segundo degrau. E não podemos esperar conviver com anjos aqui na Terra. Não podemos esperar. Nós não somos e não podemos esperar. Existem, sim, alguns anjos que passam por aqui, mas são raros. Segundo a espiritualidade tem nos informado, que nessa fase, agora que nós estamos, saindo de provas e expiações para a regeneração, essa fase de transição reencarnam muitos espíritos mais elevados, em várias áreas, para dar um impulso maior no progresso evolutivo. É um impulso muito maior. Por quê? Porque esses espíritos são referências, né, em várias áreas. Nós precisamos de referência. Nós precisamos. Então, Deus, na sua bondade, ele sempre faz isso conosco. Sempre manda almas mais elevadas para nos puxar, né, para nos estimular, para que nós tenhamos um entendimento de uma direção melhor do que aquela que nós estamos vivenciando. Então, isso aí sempre acontece. Então, neste momento que nós estamos, né, hoje, vivenciando um momento tão delicado, né, gente, tão delicado, a gente precisa entender isso aí, nós temos que conscientizar disso aí, que é um momento em termos de evolução espiritual do planeta, da humanidade em geral, é um momento delicado que nós estamos vivenciando. Tá? Nós vamos entrar numa fase depois, como se fosse sairmos de uma UTI, CTI, nós saímos e ficamos convalescentes, aquele período ali, andamos devagarinho, né? Às vezes tomando uma sopinha, tal. É um período que o paciente sai da UTI, ele sai debilitado. Nós vemos agora com essa doença, né, a Covid, e a imprensa mostra muito, às vezes, as pessoas saindo da UTI, geralmente saem até na cadeira de rodas, depois vai para um quarto, fica um tempo, não é? Então, não sai da UTI, vai diretamente para casa. Não é assim. Então, a espiritualidade tem nos alertado isso, que nós vamos sair desse turbilhão de provas e expiações, que é um turbilhão que a gente está vivenciando. São tempestades que nós estamos vivenciando. Só nós olharmos o índice de suicídio, né? O índice de suicídio, o índice de depressão, né? Síndrome do pânico, quantas doenças emocionais nós estamos aí
vivenciando, né, no dia a dia, muito próximo da gente, com a gente mesmo, né? Então, quantas doenças? Por quê? Porque é um momento crítico, né? Provas e expiações é um momento crítico e é um momento final. Então, aquela colocação de Jesus, a separação do joio e do trigo, né? Tem muitos espíritos que não estão tendo condições mais de reencarnar na Terra, estão desencarnando, estão indo para um orbe, um planeta, onde está na época do homem da caverna, né? Um planeta primitivo. Está acontecendo isso também, né? Essa separação do joio e do trigo. Nessa separação, estão reencarnando muitos espíritos evoluídos também. Então, essa troca. Muitos espíritos que estavam perturbando o orbe de uma forma muito intensa não voltam mais. E muitos mais elevados estão vindo, inclusive espíritos de outros orbes, de outros planetas mais elevados, estão vindo. A espiritualidade tem afirmado muito para a gente passado essa ideia, né, essa informação para a gente. Muito, muito. Para a gente ter essa certeza que nós não estamos desamparados. Não estamos desamparados. Mesmo nesse turbilhão, nessa confusão, entre aspas, que a gente está vivendo, né, na área econômica, na área política, na área social, na área financeira, né, na área biológica, na área física, na área de doenças, né, nós estamos vivendo aí um turbilhão, né? Então, entender que isso passa. Nós temos que ter essa certeza que isso passa, que vai passar. Mas nós precisamos ter equilíbrio neste momento. Neste momento, nós precisamos ter muito equilíbrio. Não é? É como a temperatura, o tempo está tudo legal, tal, a gente vai, né? Vamos caminhando. Em momento de tempestade, né? Em momento, às vezes, furacão, né? Um terremoto, né? Intempéries aí da natureza, quando acontece, nós precisamos ter equilíbrio, discernimento, né? Tomar decisões rápidas, não é? Nós vimos recentemente lá no sul do Brasil, né? Aquele vendaval, né? Destruindo, teve uma cidade que destruiu grande porcentagem da cidade. Então, nesses momentos de tempestade, né? As pessoas precisam tomar decisões rápidas, precisam serem mais solidárias, precisa estar mais vigilante, mais atentas, não é? Então, é um momento de transição que nós temos que estar mais atentos, mais vigilantes. Jesus disse, orai e vigiai, para não cair em tentação. E os Espíritos falam também, observai. Então, nós temos mais vigilância. Por quê? Emmanuel, numa mensagem, ele diz que apenas um Espírito pode encarnar na Terra e não falhar. Esse Espírito é o Cristo. Esse Espírito é Jesus. Apenas Ele. Todos nós, outros, reencarnando, nós podemos falhar. Nós podemos cair. Nós podemos errar. Então, o erro, ele faz parte. Né? O erro e acerto faz parte do nosso processo de evolução. Quantos de nós, às vezes, guardamos remorsos porque erramos lá atrás de uma forma drástica e carregamos aquele peso conosco? Não devemos, não devemos. Foi um momento de experiência que nós passamos. Porque se nós repetirmos aquela experiência com conhecimento daquela época, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos agir da mesma coisa. Hoje, ele fala, não, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu agi daquela maneira? Né? Por que eu fiz isto? Né? Por que eu magoei, ou eu feri, eu fiz isso? Foi um desastre, foi uma tragédia o que eu fiz. Mas nós fizemos com a experiência que nós tínhamos. Fizemos no contexto que nós vivíamos, né? Na realidade que nós vivíamos. Então, nós erramos, né? Porque se nós voltarmos, nós erraríamos, não com a consciência da agora, porque nós não tínhamos a consciência que temos hoje. Então, erraríamos.
Então, por isso que os espíritos batem nessa tecla. Jesus disse no Evangelho: não colocai remendo novo em pano velho, né? Nos alertando para que a gente não fiquemos vivenciando o passado, né? Preso ao passado, né? Porque todos nós temos algo a arrepender, todos nós, né? Tem determinados atos nós temos vergonha, né? Gente, mas como é que eu falei isso? Como que eu fiz isso? Nós temos vergonha, muitas vezes, né? Todos nós. Então, precisamos dessa tomada realmente de decisão conosco mesmo, de buscar essas experiências do passado apenas para refazer o presente. O Bezerra de Menezes, numa mensagem, ele disse isso. Nós devemos buscar as experiências do passado apenas para retificar o presente, apenas para redirecionar o presente, para dar um novo rumo no presente. É isso que nós devemos fazer com as experiências do passado. Mas não ficarmos parados lamentando o que nós fizemos, o que nós não fizemos, não é? Então, essa tomada nova de decisão, né? Por quê? Porque nós vamos errar ainda. Nós vamos continuar errando. Vamos. Não tem como nós não errarmos. Porque é acerto e erro, é experiência. São situações novas. Nós vamos passar por provas diferentes, né? Às vezes, aquelas provas que nós passamos, nós dominamos. Mas vão surgir provas novas. Vão surgir experiências novas que nós desconhecemos, que nós não passamos ainda. E podemos errar, podemos falhar. Mas o que Jesus nos alerta? Orai e vigiai, né? E os Espíritos ainda falam, observai. Porque se nós começarmos a observar aquele pensamento que quem é inteligente aprende com os próprios erros. Quem é sábio aprende com os erros dos outros. Então, esse observar, ficar atento, espera aí, isso eu não posso fazer, isso eu não devo fazer, né? Por quê? Porque uma grande parte de nós, da humanidade, nós passamos a vida preocupado com a vida dos outros, preocupado com o que os outros estão fazendo, com as falhas dos outros, com os erros dos outros, com as quedas dos outros, não é? Nós passamos uma grande parte da vida preocupado muito com a vida alheia. E isso aí é muito sério, porque enquanto nós estamos preocupados com as vidas alheias, nós estamos esquecendo a nossa própria vida. Nós estamos perdendo uma preciosidade de tempo para aprendermos com a nossa própria vida, com nossas próprias ações, né? Porque nós não estamos aqui para transformar o mundo, transformar as pessoas. Nós estamos aqui para nos transformar. Automaticamente, nós vamos influenciando outras pessoas, positivamente ou negativamente. Nós temos essa capacidade de influenciar pessoas, todos nós influenciamos muito as pessoas. E as pessoas nos influenciam muito. Se nós não acreditarmos nisso aí, nós desacreditamos do próprio Evangelho do Cristo. Jesus, o guia espiritual do orbe, ele desceu no orbe, encarnou para exemplificar, principalmente. Ele falou, né? Ele orou, ele usou o verbo, a palavra, né, fundamental, mas ele exemplificou, não é? Então, assim que ele está ali na cruz, né, que ele fala, Pai, né, em suas mãos entrego o meu espírito, está consumado, né? Humberto de Campos narra que foi assim, uma crônica através da psicografia do Chico Xavier, que foi uma maravilha assim espiritual, né? A gente não consegue nem imaginar, e a gente percebe que tem até dificuldade para descrever, né, os fenômenos que aconteceram ali no momento
da desencarnação do Cristo, né? A pleide de espíritos que desceram das esferas mais elevadas, né? E Humberto de Campos narra um detalhe interessante, que passa um espírito, né, um espírito assim, solitário, passa por todos e chega bem próximo do Cristo, né? E Jesus vai balbuciar, dizer algumas palavras ao ouvido daquele espírito. E ele sai velozmente em direção a Judas Iscariotes. Jesus havia pedido àquele espírito para ir socorrer Judas, que ele havia suicidado. Então, Humberto de Campos narra, né, essa movimentação toda espiritual, aquela festa espiritual, porque o evangelho tinha sido concretizado, a mensagem do evangelho. Jesus tinha cumprido, né, integralmente a mensagem, deixado a mensagem para nós. Então, essa mensagem, né, há 2000 anos, que está tão viva dentro da gente, então, Jesus influenciou, né, numa fase que não existia internet, né, não existia jornais, né, não existia comunicação, né, não existia rádio, televisão, né, não existia os meios de comunicação que nós temos hoje, né, claro, não existia. E Jesus consegue deixar a mensagem. Não é? O trabalho maravilhoso dos evangelistas que escreveram. Já pensou se eles não tivessem escrito? Né? Os ensinamentos, né? Os feitos do Cristo. Então, eles foram espíritos elevadíssimos, né? Que vieram junto com Cristo para escrever, né? Para narrar, para grafar ali a vida do Cristo, para que nós hoje tenhamos esse roteiro, né? Seguir esse roteiro de Jesus com seus exemplos. Segundo Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, todos esses feitos, né? Todos esses os atos do Cristo, né? As palavras, tudo está gravado. Hoje nós conseguimos fazer uma analogia, né, gente? Nós temos o YouTube, por exemplo, né? A imensidade de vídeos, né, de palestras, de filmes que estão gravados ali naquela base. Então, conseguimos, com essa analogia, entender um pouco, né, como é que funciona também no plano espiritual. Tudo está gravado lá. Então, através da mediunidade fantástica, maravilhosa, né, cristalina do Chico Xavier, muitas informações da época do Cristo vieram para a gente. Estão inseridas nos livros aí do Chico Xavier, né? Com detalhes mesmo sobre a vida do Cristo, sobre momentos do Cristo, né? Nós pegamos aí esse romance histórico que nós já comentamos várias vezes, Boa Nova, vários livros comentando detalhes, né? A obra de Humberto Campos, né? Através do Chico, comentando detalhes realmente da vida do Cristo. Então, gente, o Cristo, né, o governador espiritual do planeta, veio e exemplificou, mostrando para nós que influenciamos as pessoas, que marcamos os corações das pessoas, que marcamos a vida das pessoas. Não é? Como Publio Lento, Longinos, quantos outros, né, que passaram por ali e narraram para a gente as suas experiências, que aquele contato com o Cristo marcou profundamente a existência deles, marcou a vida deles espiritual para sempre. Aquele contato. O Publio Lento diz que viu Paulo de Tarso uma vez fazendo as pregações. Ele viu Paulo fazendo pregações, aquela personalidade, aquela pessoa o marcou profundamente. Então, essa certeza que nós temos que nós marcamos profundamente a alma das pessoas. Nós marcamos. As pessoas nos marcam também, mas nós também marcamos através dos nossos atos, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Nós marcamos. Por que a espiritualidade, a psicologia também ensina muito
a importância de ter o cuidado com as crianças. Por quê? Porque a criança ela percebe além das palavras, ela percebe além das aparências. Todos nós percebemos, mas em graus diferentes. A criança com mais intensidade, porque a criança ela está muito aberta, né, às emoções, às impressões exteriores. Então, ela alimenta muito do psiquismo das pessoas que estão em volta. Então, é muita responsabilidade de pai e mãe, os adultos que estão próximos das crianças, vibrarem positivamente, vibrar de uma forma positiva. É claro que nós não somos perfeitos, né, gente? Mas esforçar mais, porque as crianças elas absorvem tudo. Às vezes, lares que as pessoas brigam muito, as crianças adoecem muito. As crianças adoecem. Às vezes o casal tem uma briga forte ali, passa 2, 3 dias, a criança adoece, porque ela absorveu aquela energia. Então é muito sério mesmo nós lidarmos com crianças, né, principalmente. Então, nós influenciamos totalmente as pessoas, totalmente. Viemos aqui na Terra para nos transformar, para evoluir em todos os sentidos, todos os sentidos. Todos os dias nós aprendemos muito com a espiritualidade, né? E nós temos que ser melhores, né? Isso aí é uma lógica. Nós precisamos ser melhor do que no dia anterior, todos nós. Então, o objetivo maior de nós estarmos encarnados é evolução. Precisamos evoluir, não é? É como nós estamos comentando, né? Fechando o capítulo sobre o aborto delituoso na quarta-feira, né? Nós estamos comentando. Depois que acontece o aborto, os dois espíritos, né? A mãe desencarna, é uma situação pesada, né? A mãe desencarna e os dois espíritos ficam ligados de uma forma odiosa, de uma forma rancorosa, né? Os dois estão se odiando. E o mentor fala assim, mas quanto tempo eles vão ficar nessa situação? O André Luiz pergunta, o mentor diz, só Deus sabe. Porque assim, nenhuma ovelha se perderá, né, gente? Nenhuma ovelha se perderá. Nós podemos errar do jeito que a gente errar, da forma que nós errarmos, mas um dia nós vamos voltar para a luz. Um dia nós vamos voltar para o caminho do bem, né? Hoje temos o conhecimento do Evangelho, da doutrina nos ajuda a irmos mais rápido, mais rápido. Mas todos nós voltaremos. Mas é o que os Espíritos nos dizem, que o amor atrai, mas o ódio também atrai, né? E muitos de nós ainda temos muitas ligações de ódio, tanto aqui encarnado quanto desencarnado. Por quê? Às vezes não vivenciamos o amor nos nossos relacionamentos, em geral, no passado. E criamos, às vezes, sentimentos de ódio, de rancor, né? De inveja, de ciúme, né? De vingança, né? Criamos esse sentimento nas cabeças das pessoas, nos corações das pessoas. Então, nós vamos ter que reconciliar, nós vamos ter que ajustar. André Luiz é muito interessante no nosso lar. André Luiz, ele está no nosso lar. A mãe dele está numa esfera mais elevada. O pai dele, com 2 ex-amantes, estão no umbral, uma esfera menos elevada. Então, é um grupo familiar, mas cada um está no patamar. No patamar. O que acontece? No encontro da mãe com o André Luiz, e o André Luiz com a mãe dele, ela desce um pouco, o André Luiz sobe, né, espiritualmente, e ele encontra, é interessante que ele vai encontrar em sonho, né? Ele dorme no plano espiritual, vai desdobrar e encontrar com a mãe, numa região belíssima, onde a mãe está. E a mãe disse que está preparando para reencarnar. Ela está preparando para reencarnar. E ela vai reencarnar com o antigo marido, né?
e trazer as duas ex-amantes como filhas. Olha que amor sublimado dessa mulher. Ela foi mãe do André Luiz na Terra. E o pai do André Luiz teve relacionamento com duas amantes. E eles estavam desencarnados e ligados, as duas amantes ligadas com ele no umbral. Eles estão nessa condição. A mãe, num gesto de renúncia, de amor, de renúncia, se propôs a reencarnar para ajudá-lo, o ex-marido. Então, aquelas duas amantes dele vão vir como filhas. Olha que situação delicada, né, gente? E eles não estão preparados espiritualmente, moralmente, para uma situação desta. A mãe está. Então, vai ser aquela situação assim, aquele lá que a mulher, aquela mulher que todo mundo fala assim, é uma santa aquela mulher. Nossa, mas aquele homem lá é muito gostoso, né? Não sei como é que aquela mulher aguenta aquele homem lá. Mas ela assumiu essa missão. Então, isso acontece muito. A gente olha, às vezes, um casal e fala, nossa, mas como é que fulano aguenta fulano, né? Já tinha que ter chutado o bola, tinha que ter deixado. Mas no psiquismo dele, no inconsciente dele profundo, ele tem essa certeza que aquela pessoa pediu para ajudar a outra. Às vezes é um espírito muito mais elevado. Então, ele pediu para ajudar. Então, ele não deixa, não vou deixar minha prova, minha missão. Tem casos assim, tem casos e casos, mas tem casos assim. Então, a hora que a mãe do André Luiz estiver reencarnada com esse homem que foi resgatado do umbral, né, vai ser aquela diferença vibracional, né, aquela diferença moral. Né? Nossa, aquela mulher é uma santa, mas aquele homem, né? Estou, né? Tal. Agora, imaginamos, gente, essas duas ex-amantes como filhas. Né? Imaginamos. A hora que elas chegarem na adolescência, juventude, começar a sair, começar a namorar, imagina o sentimento desse pai se ele não sublima o amor, né? Porque a gente vem para sublimar o amor. Imagina o sentimento dele, que ainda carrega, né, aquele sentimento desequilibrado do passado, né, e ali está com a oportunidade de sublimar esse sentimento, né, sublimar através do amor paternal, né, o amor de pai para as filhas. Mas imagina se ele não se preparar moralmente, espiritualmente, a dificuldade que ele vai ter. A hora que ele perceber uma filha dele chegando com o namorado, aquela ex-amante dele, né? Lá no psiquismo dele é ex-amante. E a filha chegando com o namorado, né? Se ele não se preparar, ele pode até se perder, não é? Então, por isso nós precisamos prepararmos espiritualmente, né? Jesus disse, construa a tua casa sobre a rocha. Porque vem a ventania, vem a tempestade, vem os mortos, a casa está firme sobre a rocha. Ela foi construída sobre a rocha. Então, nós precisamos preocuparmos em construirmos a nossa casa tal, a nossa casa espiritual, sobre a rocha da renúncia, do amor, da caridade, da oração, do trabalho no bem. Nós vamos construindo, porque qualquer reverter, né? Qualquer dificuldade na nossa vida, nós vamos estar mais fortes para enfrentar. É aquela situação que alguém deu para o outro botas de borracha. Depois deu uma capa de chuva. Depois deu um guarda-chuva. E aí veio uma tempestade. Aí diz, o que eu faço? Aí quem doou disse assim, use os instrumentos que eu te dei. A bota, né, a capa e o guarda-chuva, use. Para você passar pela tempestade. Então, é melhor que nós passemos por uma tempestade com capa, botas de borracha, guarda-chuva, ou nós passamos sem essa proteção, né?
muito melhor passar com a proteção. De todo jeito, nós vamos passar por uma tempestade. Então, antes passar equipado, não é? Com os equipamentos. Então, é isso que a espiritualidade nos alerta constantemente. Nós nos equiparmos, né? Às vezes, a pessoa entra numa determinada filosofia, religião, começa a se interiorizar, começa a se espiritualizar, depois vem uma série de problemas. Ela fala assim, nossa senhora, mas parece que foi pior. Depois eu comecei a rezar, aí apareceu esse tanto de problema. Mas, graças a Deus, que ele rezou, né? Que ele se preparou espiritualmente, porque ele ia passar pelo problema de todo jeito. Mas ele passou com escudo, com proteção. Então é isso que Jesus nos pediu, que a espiritualidade nos pede. Para a gente aproveitar enquanto nós temos luz, enquanto é dia, disse Jesus. Aproveitar enquanto é dia, porque vem a noite, às vezes que é difícil. Então aproveitar enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos oportunidade, vamos construir alguma coisa boa. Vamos construir algo que nos faça feliz, né? Algo que a gente deite a cabeça no travesseiro à noite e tenha alegria conosco, não vergonha da gente. É muito ruim quando a gente tem vergonha de nós. Nossa, mas que vergonha do que eu fiz. Tão ruim, não é? E é tão bom quando nós temos alegria. A gente deita a cabeça no travesseiro à noite, alegre, né? Feliz de ter realizado aquele dia. Porque a nossa vida ela é composta de dias, não é? De momentos, de dias, não é? Nós podemos fazer vários planos para o futuro, nossa encarnação, podemos fazer vários planos, mas nós não temos o controle. Quem tem o controle é Deus. Nós não temos o controle da nossa vida. Né? Nós achamos que temos, mas não temos. É Deus que controla, não é? Então, nós podemos, sim, estruturar, organizar, planejar, ter projetos, né? Faz parte, em todos os sentidos. Mas o controle mesmo é divino, não é? Então, o que a espiritualidade nos alerta sempre, e várias filosofias, né? É que a gente viva o momento presente, né? Porque cada dia é uma construção. Um livro ele é composto de letras após letras, não é? Um século de dias. A água, o mar, né? Gotículas que vão formando, né? Juntando formam o grande oceano. Então, tudo é assim, não é verdade? Então, a nossa existência ela é composta de dias. Então, dias, momentos. Então, o que a gente faça de cada momento, de cada dia, a gente procurar estruturar espiritualmente. Cada dia, cada momento. Depois, confiar. Confiar que o restante, né, a gente não tem controle. Então, Deus vai ajudar nesse controle. Deus vai controlar para a gente, não é? Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Mas a gente estruturar cada dia, isso é muito importante. E essa confiança no poder divino, essa confiança no poder de Deus. Porque quem confia, né, quem tem essa relação direta com Deus, né, vive mais tranquilo. Porque tem momentos que nós sentimos abandonados pela vida, sentimos abandonados pelas pessoas, sentimos abandonados por tudo, parece que estamos sozinhos. Mas nessa hora, muito mais nessa hora, nós sentimos a presença de Deus. Não é? Então, essa intimidade com Deus, nós precisamos ter. Né? Essa intimidade de sentir Deus, como dizia Madre Teresa. Perguntaram para ela, a senhora conversa com Deus? Ela disse, todos os dias. E o que Deus fala para si? O que a senhora fala com Deus? Eu não falo nada. Deus apenas... Eu não falo nada, Deus escuta. E o que Deus fala para a senhora? Deus não fala nada, eu apenas escuto. Então, é uma relação de sentimento. Né? De sentimento. Que, como dizia Santo Agostinho, quando me perguntam sobre Deus, eu não sei explicar. Quando não me perguntam, eu sei. Porque não existe palavras para a gente explicar Deus. Não existe a forma de a gente verbalizar Deus. Existe um caminho de nós sentirmos Deus. Sentirmos. É esse Pai que nos criou, né, que controla tudo, não é?
e que nós apenas somos co-criadores, instrumentos nas mãos dele. Então temos essa certeza. Uma vez tinha um senhor, numa cidade pequena, ele tinha uma farmácia e era uma pessoa muito materialista e uma pessoa que não acreditava em Deus, ateu, materialista, acreditava apenas na matéria e ateu, não acreditava em Deus. Quando alguém dizia assim, ele ajudava uma pessoa e a pessoa dizia, que Deus te ajude, né? Muito obrigado, Deus te pague. Ele falou assim, olha, Deus não vai me pagar, não, né? Deus não existe. A pessoa falava assim, me faz esse favor, pelo amor de Deus, se você tirar Deus, eu te ajudo. Aí a pessoa, então me faz o favor, ele fazia. Não queria nem ouvir o nome de Deus. E há mais de 30 anos ele trabalhava numa farmácia, ele era dono da farmácia, e ele tinha um laboratório que manipulava medicamentos, né, no interior do seu estabelecimento. Depois de 30 anos, nessa cidade pequena assim, relativamente, não era tão pequena, cidade interior, mas não era tão pequena, não. Era uma tarde muito fria, chuvosa, e ele deu o horário de encerramento, ele estava fechando a farmácia. De repente chegou uma adolescente com uma receita na mão para ele manipular o medicamento. Ele disse, não, minha filha, agora já não tem jeito mais, eu estou fechando a farmácia, né? Não tem como mais, você volta amanhã. Ela disse, mas não pode, senhor, minha mãe está quase morrendo, ela precisa desse medicamento aqui. E me disseram que o senhor faz o medicamento, e ela começou a insistir muito, a adolescente, e aquele homem encostou a porta e disse, aguarde, eu vou manipular. E manipulou o medicamento, ele tinha uma experiência de mais de 30 anos, manipulou o medicamento, entregou para aquela adolescente, ela pegou aquela ampulha, aquele medicamento e saiu correndo. E ele fechou a porta da farmácia e entrou para o laboratório para acampar, para encerrar lá, para ajeitar, né, os objetos, tudo. Quando ele percebeu, ele tinha errado. Depois de 30 anos, ele tinha misturado uma substância que seria letal se a pessoa tomasse. Aquela mistura que ele fez, né, qualquer pessoa que tomasse ali morreria instantaneamente. Ele desesperou. E ele saiu correndo atrás da menina que ele não conhecia e já não a viu mais. E chovendo muito, ele desesperado, ele voltou para a farmácia. Nossa, eu estou colocando a minha carreira, ele era conhecido, né? A minha carreira de mais de 30 anos, agora a perder. Daqui a poucos minutos, eu vou ser um assassino, né? E ele desesperou. Ele desesperou e começou a chorar e ajoelhou. Nesse momento é a hora que nós estamos em sofrimento. É a hora que ninguém ali vai nos ajudar. Mas precisamos, nessa hora, acreditar que existe alguém. A dor, o sofrimento, o desespero, nós vamos buscar realmente essa certeza da essência que nós somos. Da essência divina que existe dentro da gente, que existe um ser superior. Nessa hora, aquele homem que nunca falava em Deus, que nunca gostava de ouvir sobre Deus, ele disse, tem que existir um ser superior. Tem que existir um ser. Tem que existir alguém que controla tudo. E esse ser superior me ajuda. Me ajuda, faça alguma coisa. Eu não posso matar alguém assim. Né? E ele começou a chorar e chorar. Nesse momento que ele está chorando, desesperado, ele sente uma mão leve tocando o ombro dele. Ele havia deixado a porta cerrada da frente.
uma mão leve tocando o ombro dele. Quando ele vira, é aquela adolescente. É aquela adolescente toda molhada. A hora que ele olhou para o adolescente, para ele parecia que era um anjo do céu que tinha descido. E aquela adolescente chorando muito para ele, pedindo 1000 desculpas. Porque ela foi correndo para casa, quando ela estava quase chegando em casa, ela tropeçou, caiu e quebrou o vidro do medicamento, que na realidade era um veneno. E ela não sabia. Ela quebrou e ela pediu 1000 desculpas para ele. Ele abraçou aquela adolescente, chorou muito, disse assim: aguarda, filha, aguarda. Aguarda que eu vou manipular novamente. Aí ele vai lá dentro, manipula, né, o medicamento correto, entrega para ela e disse para ela: vai com Deus. E a partir daquele dia, aquele homem mudou. Deus está conosco constantemente, mas nós precisamos estarmos com Ele. Gente, uma boa noite, um bom final de semana, né? Um bom resto de sábado, né? Um bom final de semana, uma boa semana também. E na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, né? Estudando sobre o mundo espiritual. Então, fiquemos todos com Deus.